Olá pessoal, meu nome é Marcelo, sou da Infinity Tecnologia. Nós daremos início ao curso de HTML e CSS, tá? Nós pensamos em fazer um curso separadamente para CSS, mas eu acredito que vai ser muito mais proveitoso fazer as duas ao mesmo tempo. Então essa primeira aula é uma aula introdutória, tá? Para vocês entenderem melhor como funciona, porque eu acredito que não basta saber. Eu acredito que você tem que saber o porquê funciona, e aí você consegue empregar a solução para qualquer tipo de situação, tá? Então, para início, nós temos que entender que a internet ela é uma rede de computadores mundial, né, onde conecta todos os computadores a todos os computadores. Em meio a esses computadores, nós temos o que nós chamamos de servidor, certo? Que é onde nós vamos hospedar os nossos arquivos HTML, PHP, ou seja lá qual for a tecnologia que nós estaremos usando. Então, para colocar nesses servidores, nós precisamos desenvolver algumas coisas, né? E o início é o HTML, que é a base, é onde nós vamos criar o que nós podemos ver. Então, o que é HTML? HTML ele é Hypertext Markup Language, ou seja, marcação de hipertexto. É uma linguagem onde nós utilizamos alguns marcadores para o navegador saber o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer. Então, a linguagem HTML é uma linguagem estruturada que você precisa, né, organizar segundo uma estrutura. Ela é uma linguagem que não é case sensitive, ou seja, ela não diferencia letra maiúscula de letra minúscula na hora de programar. Porém, né, é bom que nós sempre mantenhamos um padrão, né? Não pode ficar digitando letra maiúscula, letra minúscula, letra maiúscula, letra minúscula, porque não é um caso muito legal aí. Então, a princípio, o que é uma tag? Uma tag é uma marcação aonde o nosso navegador vai interpretar. Existem dois tipos de linguagem, basicamente, que é a interpretada e a compilada. A linguagem interpretada, ela não precisa de um motor que vai ler todo o nosso texto, né, a nossa programação, e executar. Ela é uma linguagem que é lida linha a linha, ou seja, o navegador vai ler a primeira linha, faça isso, ele vai e faz. Segunda linha, faça isso, ele vai e faz. Se caso ele encontrar um erro, ele pula para a próxima linha. A linguagem compilada não, que é quando dá aqueles famosos erros, né? Esse programa apresentou algum erro e precisa ser encerrado. Um exemplo bem básico. Assim. É uma linguagem que a gente consegue integrar com outras linguagens, porque só ela não consegue fazer tudo que a gente precisa, como é o caso de manipulação de banco de dados. Ela é padronizada pela W3C, que é uma organização regulamentadora, né? Ela faz a padronização das linguagens para que todo mundo entenda o código do outro. E ela tem algumas ferramentas que podem ser usadas para edição. Então, primeiro, o que eu costumo mais usar é esse Sublime Text, tá? Ele tem um layout bem legal, ele tem um jogo de cores que facilita a visualização. Então, eu particularmente gosto mais dele. Mas também tem, por exemplo, o Adobe Dreamweaver, que deveria estar em algum lugar aqui, mas sumiu. Eu acho que eu não devo ter instalado ele, tá? Porque como eu uso o Sublime Text, mas tem outros, como Notepad++, CodingGynet, tem vários. Então, de início, e a gente sempre vai usar Sublime nas nossas aulas, mas não faz diferença se você estiver usando o bloco de notas, por exemplo, vai dar no mesmo. Quando nós fazemos um montante de arquivos, é legal sempre deixar organizado. Então, eu vou criar uma nova pasta aqui, tá? Eu vou dar o nome de vídeo aula. Vamos colocar aqui vídeo aula 1, para a gente não se perder depois. Então, vídeo aula 1. Que pastas, basicamente, a gente precisa ter aqui para trabalhar com HTML? Então, nós temos a pasta imagens, que é onde nós vamos colocar nossas imagens. Vamos ter a pasta JS, que é onde vai ter os nossos arquivos JavaScript. Nós vamos ter a pasta CSS, que é onde vai ter os nossos códigos CSS. E aqui na página principal, a gente pode alocar tranquilamente as nossas páginas HTML. Então, para início,
vamos abrir aqui o Sublime Text. Eu vou criar um novo arquivo e vou salvar ele. Aonde? Lá na nossa pasta videoaula 01. Toda página inicial de um site, ele precisa ter um nome padrão. Por quê? Para ele saber que ele precisa abrir naquela página. E no caso será index.html. Poderia ser default.html, tá? Mas vamos trabalhar com index.html. Vou salvar, certo? Uma das facilidades que o Sublime traz para a gente é criar algumas coisas automaticamente. Então, por exemplo, eu quero a estrutura HTML. Então, eu digito HTML, aperto o Tab e ele automaticamente completa. Essa estrutura que ele traz aqui já é do HTML5, que ele diminuiu algumas tags iniciais aqui. Então, nós declaramos que o tipo é HTML. Aqui no HTML, a gente vai adicionar um atributo chamado lang, que é de linguagem, que no nosso caso é PTBR, porque é português do Brasil. Então, cada uma dessas palavras eu chamo de tag, tá? Então, só para a gente entender como funciona aqui, ele funciona como um corpo, aonde ele tem a cabeça e aonde ele tem o corpo. A cabeça, que é o head, vai ser onde a gente vai declarar, né, todas as nossas linkagens com CSS, com JavaScript, ou seja lá o que for, que vai complementar o nosso site. E o body vai ser onde nós vamos realmente colocar o que vai ser visto pelo usuário. Então, a tag HTML, ela sempre inicia com um sinal de maior, o nome da tag, um exemplo div, e o sinal de menor. Algumas tags a gente precisa fechar ela, ou seja, ela precisa ter uma abertura e um fechamento. Então, nesse caso, eu abri a tag div. Se eu quero fechá-la, então eu dou o sinal de maior, barra, e aí ele completa para a gente com o restante. Se você estiver usando um outro editor, você vai ter que digitar o div e fechar, tá? Mas como a gente está usando aqui o Sublime, ele já faz isso para a gente. Então, basicamente, é isso aqui do HTML5. Aí tem um outro problema, que é a codificação, né? Como que ele vai codificar tudo que a gente escrever? Então, existe uma tag chamada meta, tá? E ela tem um atributo chamado charset, ou seja, qual vai ser o tipo de interpretação que ele vai ter? De UTF-8. Tá? Então, ele vai interpretar tudo como UTF-8, a gente não tem problema de acentuação. Tudo que eu for falando aqui que você não souber, como por exemplo o UTF-8 e alguns outros termos, pode pesquisar que tem bastante material sobre isso. Então, a gente definiu aqui que vai ser o UTF-8 nossa codificação, e é PTBR a linguagem que é de português do Brasil. Legal, então agora que a gente tem o mínimo, que é a estrutura HTML, vamos entender como que isso aqui funciona. Quando eu abro o meu navegador, no caso esse aqui, ele interpreta linha por linha, lembra? É uma linguagem que ela é interpretada do lado do cliente. Então a gente não precisa ter um interpretador no servidor para retornar isso para a gente. Aqui mesmo o nosso navegador interpreta. Então, por exemplo, vamos ver aqui o código-fonte da página. Olha só que bagunça que é isso. Né? Aqui a gente tem vários tipos de linguagem, no caso CSS, JavaScript e HTML, tá? Mas está bagunçado porque eles querem dificultar a leitura desse código, embora não faça diferença muito para o Google, eu acredito. Então, como seria isso aqui? O navegador, ele abre esse documento, ele vai começar a ler. Linha 1, doctype HTML, ou seja, ele vai ter que interpretar uma linguagem HTML. HTML, lang, PTBR, abrir, iniciar um novo documento HTML. Head, ou seja, o que ele vai falar? Preciso abrir a seção de dados, né? Eu preciso entender o que ele precisa para esse site funcionar. Meta, charset, opa, a partir desse ponto eu vou codificar tudo em UTF-8. Title, o que é essa tag title? É o título da página. Tá vendo essa escrita aqui, ó? Google. É aqui que a gente define. Então, por exemplo, vídeo aula 01. Legal. Fechou o title. Tá bom, então não preciso mais já definir aqui o título da minha página.
Opa, barra head, fechou o head. Então, acabou o cabeçalho. Vamos começar a escrever. Como ele sabe isso? Porque ele lê a tag body. Ou seja, a partir desse ponto ele vai começar a colocar tudo na tela. Quando fecha o body, ele para de escrever no corpo do texto e o HTML ele para de interpretar a página porque acabou ali. Ok? Bem simples. Então vamos ver se realmente isso daqui vai aparecer. Vamos abrir aqui vídeo aula 01. Olha só, index. Legal. Vamos dar um F5 aqui. Ele não apresentou o nome. Por quê? Porque eu não salvei. Tá? Eu vou dar um Ctrl F e atualizar. Agora ele atualizou. Vídeo aula 01, que foi o que eu coloquei aqui no meu title. Antigamente, todo site ele era estruturado em cima de tabelas. Então, era um pouquinho complicado para fazer algumas coisas. Quando veio o CSS, CSS2, 3, começaram a usar divs para poder estruturar o site. O que seriam essas divs? Seriam como se fossem caixas que vão receber alguma informação. Então, como que eu crio uma nova caixa de informação? Eu digito div, fecho, barra div. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro dessa tag vai ficar dentro de uma caixa. Uma coisa que é bem importante, gente, é indentação, né? Que é como eu vou organizar o meu código para ficar mais fácil a leitura. Então, ó, o body e o head está dentro de HTML, certo? Então, eu posso dar um tab neles aqui para eles irem um pouquinho mais para frente. Div está dentro de quem? De body. Então, eu dou mais um tab. Então, quando eu vou passando o olho aqui, eu consigo entender mais facilmente que o div está dentro de body. É lógico que aqui é simples ver porque tem pouco código. Mas se nossa página tiver 1000 linhas de código, vai ficar bem complicado se tiver tudo alinhado aqui à esquerda, né? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou digitar um texto. Olá, mundo. Vou salvar. Vou atualizar a página. Certo? Ele mostrou Olá, mundo. Tá? Por quê? Porque eu digitei entre as tags body uma caixa que vai conter o texto Olá, mundo. Existe uma outra tag simples também de utilizar, que são as tags de cabeçalho, que é onde eu defino o tamanho do meu título, por exemplo. Essas tags vão de H1 até H6, aonde H1 é a maior e H6 é a menor. Vamos salvar e atualizar. Ó, aumentou, certo? Vamos diminuir para H6 para ver o tamanho que vai ficar. Olha só o tamanho que ficou bem menor, né? Então a gente pode utilizar essas tags para definir o tamanho dos nossos títulos. Ah, mas e se eu estiver digitando um texto e quiser organizar por parágrafo? Então a gente pode utilizar a tag P de parágrafo, tá? Vou abrir, vou fechar ela e vou digitar um texto. Olá, mundo. Vou atualizar e ele também escreveu aqui, tá? Qual é a diferença do parágrafo, por exemplo? Vamos fazer o seguinte, olá, mundo, 2. Certo? Vamos ver como isso vai exibir na tela? Ó, exibiu um na frente do outro. Por quê? Porque as duas estão dentro da tag P e eu não defini aqui que eu quero uma quebra de linha. Eu não defini que eu quero que ele pule uma linha para poder escrever novamente. Lembra que eu falei que ele vai lendo linha a linha? Então, por exemplo, ele leu. Iniciou HTML, head, blá blá blá. Iniciou o corpo. Vou abrir uma caixa. Vou iniciar um parágrafo. Escrever Olá Mundo. Escrever Olá Mundo 2. Então eu não dei uma instrução para ele escrever Olá Mundo na linha de baixo. Então eu vou dar uma nova tag para ele aqui, que é o BR, certo? De break. Então aqui ele vai inserir uma quebra. Vamos dar um Ctrl S e atualizar. Vamos ver o que acontece. Legal. Deu certinho. Ele mandou para a linha de baixo. Olha o espaçamento que tem um para o outro. Ah, a gente pode fazer 2 parágrafos, por exemplo, sem a quebra de linha? Tem, como? Vamos dar um barra P aqui e vamos abrir o P novamente. Legal. P e T, 2 parágrafos, certo? Vamos ver se dá a mesma coisa? Não dá, por quê? Ele dá um espaçamento maior quando você está mudando de um parágrafo para o outro, tá? A quebra de linha só joga para a linha de baixo. O parágrafo, ele cria um outro parágrafo, então o espaço é maior.
Então, de início, é essa videoaula de hoje, para a gente não se estender muito. Nós nos vemos na próxima videoaula, que a gente vai abordar um pouco de estrutura, junto com o que a gente viu hoje. E a gente já vai começar a entender como funciona a integração HTML-CSS, certo? Um abraço para todo mundo. Qualquer coisa pode deixar sua dúvida. Acessem o nosso site, infinitytecnologia.com. Lá vai ter uma seção de videoaulas que você pode ver outras videoaulas disponíveis. Até lá e um abraço a todos.